Olá Brasil, olá meus queridos alunos! Estamos aqui na nossa segunda aula da disciplina de Primeiros Socorros. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Vitor Cruz e vou ficar com vocês durante toda essa disciplina. Depois de ter falado um pouco da introdução, de como que a gente vai fazer os primeiros socorros, o que vocês podem ter prestado atenção é que eu sempre falei o que a gente tem que identificar inicialmente quando a gente encontra uma vítima. Primeira coisa, pessoal, sinais vitais. Se eu conseguir identificar os sinais vitais, se eu conseguir ler o que aquele paciente, o que aquela vítima está me dizendo, pode ter certeza que o socorro vai ser muito mais efetivo. E não à toa, o tema da nossa segunda aula vai ser sinais vitais. Justamente por isso, para que a gente possa aprender realmente a identificar tudo que o paciente fala. Ah, professor, mas o paciente está desacordado, a gente não tem como entender, o paciente não é verbal, o paciente não fala com a gente. Mas o organismo dele fala e a gente vai aprender a interpretar tudo que a gente vai encontrar durante todo esse tempo, ok? Então, ó, a nossa aula, sinais vitais. Primeira coisa, qual o conceito de sinais vitais? Vamos lá. Medidas que fornecem dados fisiológicos, indicando as condições de saúde do indivíduo. Tem como objetivo auxiliar na coleta de dados e avaliação das condições de saúde, bem como instrumentalizar na tomada de decisões sobre intervenções específicas. Então a gente vai usar os sinais vitais em determinadas situações. Na verdade, em diversas, tá, pessoal? Então, ó, o paciente está sendo atendido lá na cadeira odontológica. Poxa, eu estou vendo que ele está começando a suar um pouco mais. Ou ele está nervoso, está ansioso. Eu tenho que monitorar os sinais vitais dele. Por quê? Se ele tiver qualquer tipo de problema, a gente já vai antecipar. À medida que ele vá piorando, a gente já tem como intervir antes que ele chegue numa situação irreversível. Então, os sinais vitais, durante o atendimento, eles podem ser utilizados. Eles devem ser utilizados antes do atendimento e após também, até para que a gente possa dar alta daquele atendimento para o paciente bem. Principalmente quando a gente fala com pacientes que acabaram de submeter a cirurgias. Então, o paciente submeteu a cirurgia, a gente também tem que deixar todo mundo ciente que vai ser bem tranquilo e que ele teve uma boa recuperação e que ele saiu de lá em plenas condições de continuar, ok? Então, ó, as medidas que fornecem, quando a gente pega aqui a verificação dos sinais vitais, ela é essencial na avaliação da vítima. Ela deve ser realizada simultaneamente à história e ao exame físico. A gente não pode perder tempo, pessoal. Já falei na aula passada, existe lá a corrente da recuperação, a corrente de salvamento. Quanto mais cedo eu conseguir identificar qual é o problema, mais cedo eu vou poder intervir nesse problema. Quanto mais cedo eu intervir com as melhores ferramentas, maior a probabilidade de a gente salvar aquele paciente. E se nós conseguirmos salvar, dele ter o mínimo de sequelas possíveis. Por isso, o que eu indico? Chegou lá, ele está caído, tem uma pessoa. Não vai perguntar à primeira pessoa, nossa, o que aconteceu? Me conta aí. Não. Vai lá, vai verificar o que ele tem, vai ver se ele está com pulso, a gente ainda vai falar de todos os sinais vitais, quais são. Verifica os sinais vitais dele e ao mesmo tempo que vocês estão ali analisando os sinais vitais, já vem aqui com ele perguntando o que aconteceu, tem quanto tempo? Ele caiu, mas você viu? Alguém viu? O que você sabe dizer? Eu cheguei agora também, mas tem quanto tempo que você está aqui que ele já está desacordado? Tem 2 minutos, tem 20 minutos, tem 30 minutos. Verificou todos os sinais vitais, viu o que tinha, se organiza para intervir, ok? Uma aguinha, inclusive, se vocês quiserem, pode tomar também. Fiquem à vontade. Ok, pessoal, então, ó, os sinais vitais, eles são mais significativos quando obtidos em série, possibilitando o acompanhamento de suas variações, seus valores. Eles devem ser analisados conforme a situação clínica. O que a gente fala de obter em série, pessoal? Obter em série é da seguinte forma. Eu verifico um sinal vital, em seguida eu já verifico o outro. Esse aqui já dá para tentar verificar junto ao outro ali. E daí a gente vai verificando todos eles. Paramos,
ok? O paciente está estável. Bem ou mal, ele está estável, ele não corre o risco de piorar. Daqui a 2 minutos eu vou verificar de novo. Daqui a 5 minutos eu vou verificar de novo. E 10 minutos e assim vai. Dependendo do que ele tiver e da necessidade. O paciente ele apresentou uma mudança no semblante dele. Já que ele apresentou essa mudança, pode ter tido algum problema. Então vamos verificar mais uma vez e catalogar todas essas alterações que vieram acontecendo. Ok? E aí tudo bem, né, pessoal? Tá tudo muito tranquilo, não tem o que reclamar daqui. E daí a gente agora vai falar das situações em que são necessárias a avaliação dos sinais vitais. Uma situação de cada vez. Primeiro, acidente. Pessoal, é lógico que eu vou avaliar os sinais vitais no caso de acidente. No acidente, o indivíduo ele foi projetado contra o para-brisa do carro, ele bateu com a cabeça, está com corte na cabeça. É só com isso que eu tenho que me preocupar? E o peito dele que bateu lá no volante? E se ele fraturou uma costela? E se ele perfurou o pulmão? E se ele teve alguma obstrução no intestino, por exemplo? E se ele teve uma perfuração no estômago? E se ele está tendo o rompimento de alguma artéria, ele está tendo uma hemorragia interna? Essas situações a gente só tem como saber com determinados exames, tá? Porém, eu cheguei na cena, eu tenho que entender primeiro como é que o corpo dele está naquele momento. Como que o organismo está respondendo? Ele está respirando? Ótimo. Ele está com batimento cardíaco? Maravilha. Ele está suando? Ele está quente? Ou ele está com hipotermia? Ele está com febre? Tá? Isso daí a gente tem como avaliar também. Quando o indivíduo ele é admitido no hospital, é lógico, se a gente vai ser admitido em qualquer tipo de hospital, tem que saber as condições que você chegou no hospital. Até para efeito de comparação a gente saber quando melhora, quando não melhora. Se está surtindo efeito aquele tratamento ou se o tratamento não surte mais efeito algum. Dentro da rotina do atendimento hospitalar, é lógico, para saber se o paciente piorou ou como que ele está respondendo àquela determinada modalidade que foi colocada para ele, tá? Antes e depois de qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Primeiro, antes, para dar uma segurança durante o procedimento cirúrgico. E depois, para dar uma segurança no pós-operatório. Tá? Só libera o paciente quando o paciente ele estiver estável. Então, o paciente ele passou por uma cirurgia grande. Ele fez protocolo superior e inferior de implante. Ele passou 5 horas lá deitado na cadeira. Então, para liberar ele, é lógico que só vai ser liberado quando o sangramento estiver controlado, quando a boca estiver tranquila também. Aí sim, fica muito mais fácil para a gente poder atuar dessa forma, ok? Então, essas daí são mais ou menos algumas das situações. Ainda tem outras, tá? Sempre que as condições físicas gerais do paciente piorar, se ele tiver perda da consciência e se ele estiver sentindo uma dor e essa dor aumentar. Então, alterou aquele quadro inicial dele, para bom ou para ruim. Professor, alterou o problema, disse que não está doendo mais nada. Mas vai lá, verifica os sinais vitais, porque se ele estiver indo embora e aquilo talvez não esteja mais incomodando, ele não está mais sentindo dor, está muito aéreo, vai lá, verifica tudo, tá? Sempre a gente vai ter que verificar esses sinais vitais. Perda da consciência, lógico, o paciente perdeu a consciência, a gente tem que saber o porquê que ele perdeu. Se ele teve uma crise de hipoglicemia, uma baixa quantidade de açúcar no sangue, se ele ficou ansioso demais e aí houve um desequilíbrio na quantidade de oxigênio e gás carbônico dentro do nosso organismo, tá? Ele pode ter tido realmente uma parada respiratória, ele pode ter tido uma parada cardíaca, uma cardiorrespiratória, isso tudo pode gerar problemas para ele. Antes e depois da administração de medicamentos que possam afetar as funções cardiovasculares e respiratórias. Vocês vão ver que existem algumas medicações que eles alteram. Então vamos lá. O indivíduo que ele tem angina, eu vou falar para vocês ainda, vocês vão ter uma aula inteira eu falando de infarto, angina, doenças do coração. Mas eu vou adiantar um pouco. A angina, ela é
uma interrupção parcial na passagem de sangue para a região do coração. Para vocês terem ideia, o infarto é uma interrupção total, tá? Ela ficou lá toda obliterada. Na angina, o paciente ele tende a sentir uma dor parecida com a do infarto, mas está lá obstruído, ele toma uma medicação. Antes dele tomar a medicação, primeiro vai identificar, nossa, o pulso dele está forte, a pressão pode estar aumentando, ele está muito ansioso, está com dor no peito, pum, deu o remédio, é um sublingual vasodilatador. Daí a medicação vai lá e pum, vasodilata. Maravilha, dilatou e aí o fluxo ele termina se reestabelecendo, o fluxo de oxigênio para as regiões. E ele começa a se sentir melhor. Se ele não passar por uma situação de medo, ansiedade, estresse, naturalmente ele não vai ter. Se ele não fizer nenhum exercício físico também, um pouco mais pesado, tá? Depende muito da idade e depende da condição. Sempre que possível, né? Sempre que o paciente manifestar qualquer tipo de sintoma, que ele não saiba identificar. Então, nossa, estou sentindo alguma coisa diferente. O paciente, quando diz isso, ele tem que ter um parâmetro. Uma coisa diferente é diferente de quê? Ah, eu estou sentindo alguma coisa na minha boca diferente de dor de dente. Ok, eu já sei que não é cárie, que ele não tem nenhum problema no dente, maravilha. Mas que coisa diferente? Vamos tentar chegar um pouco mais perto. O que é que você sente? O que é que você enxerga disso tudo? E daí, com certeza, a gente vai conseguir fechar melhor o diagnóstico para poder concluir o nosso tratamento. Condições a serem consideradas. Então, para que eu avalie os sinais vitais, eu tenho que ver a temperatura no ambiente, a umidade no local, tá? Porque eles podem causar variações, principalmente nesses valores. É lógico. Se a temperatura no ambiente estiver muito baixa, se estiver frio, o ambiente ele está frio já. É natural que a troca de calor entre o corpo e o ambiente ela fique um pouco desigual. Mas se o indivíduo também estiver todo coberto, vai estar quentinho. Chega, deu uma preguiça agora, né? Pensar, sei lá, ambiente frio, esse quente não, aqui é quente de verdade. Mas aqui, no frio, todo coberto, agasalhado, com seu companheiro, companheira, assistindo um filminho. Maravilha, né, pessoal? Então, a gente tem que também considerar algumas condições pessoais do indivíduo. Ele estava fazendo exercício físico de alta intensidade, ele é jogador de futebol. Então, é natural que naquele momento em que ele está fazendo atividade física, ele tenha algumas alterações. Essas alterações podem provocar uma parada cardíaca? As alterações por si só não. Tem que investigar outros problemas que ele possa ter. Mas, porque ele estava correndo e aumentou o batimento dele, isso vai acontecer com todo mundo. Mas o coração dele não estava preparado para receber um aumento daquele. Aí sim, ele provavelmente tinha uma patologia ali, tá? Mas normalmente, os indivíduos, eles conseguem suportar um pouco do exercício físico, mesmo quando mais idoso, é lógico que a gente vai dosar. Eu não vou pedir para um senhor ou uma senhora de 93, 94 anos para que eles corram uma maratona de 42 quilômetros. Ou que eles façam uma corridinha de 5. Não, eles podem caminhar os 5. Vamos ver os outros fatores, vamos ver se ele tem mais algum problema. Se não tiver, mais tranquilo, tá? Outra situação, condição do equipamento. Eles devem ser apropriados e calibrados regularmente. Pessoal, nós que trabalhamos com a saúde bucal, normalmente a gente compra muita coisa nas dentais. Lá, a maioria delas, eles fazem ajustes e fazem uma calibração dos principais instrumentos que a gente pode precisar para fazer os exames dos sinais vitais. Então, nessas situações, a gente consegue sim pedir para que eles façam uma calibração. Eles vão fazer, vão cobrar, né? Vai ter algum custo. Mas isso vai ser de extrema importância para que a gente saiba realmente o que o paciente tem.
Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai começar a parte maravilhosa aí da aula, viu? Então, ó, sinais vitais quais são? Pulso, respiração, temperatura e pressão arterial. Pulso, respiração, temperatura e pressão arterial. Eu gosto dessa ordem, e não à toa. Quando a gente está prestando os primeiros socorros, quando eu vou iniciar as manobras do suporte básico de vida, por exemplo, a gente vai começar por ela. Primeiro, verifica o pulso. Depois, respiração. Liberação das vias aéreas. Dá para colocar um desfibrilador. Então é mais ou menos isso que normalmente acontece. Antigamente, se pensava que é melhor abrir as vias aéreas, já começa fazendo uma ventilação para depois partir para a massagem cardíaca. Só que nesse tempo o coração é quem está parado. Começa com a massagem cardíaca, depois é que a gente vai verificar a respiração, ok? Só tirar aqui um pouco. Pulso. O pulso radial, a gente vai conseguir ele dependendo de onde for tocar. E daí eu tenho algumas imagens aqui para que a gente possa ver. Eu consigo verificar o pulso em qualquer um desses pontos. Então tem um pulso aqui na região da carótida, eu tenho um pulso aqui na região do coração, eu tenho um pulso nas artérias poplíteas, eu tenho um pulso na artéria radial, eu tenho um pulso na parte inguinal, tá? Eu tenho um pulso no pé. Se vocês prestarem atenção, o polegar ele tem uma artéria que realmente pulsa um pouco mais forte. O que mais comumente a gente consegue enxergar? Mais comumente eu consigo enxergar, por exemplo, aqui, tá? Nessa região. As pessoas tendem a pegar na região do polegar, 2 dedos, tá? Indicador e dedo médio, ou dedo anelar e o dedo médio, tanto faz, eu gosto do indicador e do médio. Coloca nessa região aqui, vocês estão vendo aqui, tem artéria passando. Coloca nela e pressiona, pum, ok? Para que a gente possa sentir a pulsação. Eu até sugiro que todo mundo faça agora, já já a gente vai fazer uma prática, tá? Mas todo mundo faz já para poder procurar. Então é uma região que é mais simples. Porém, se eu quero identificar logo, será que está chegando oxigênio no cérebro? Já vê aqui como é que está forte, está fraco no carotídeo, né? Normalmente aqui o radial é um dos mais simples que tem para que a gente consiga pegar e que a gente consiga realmente dar conta. O pulso. O pulso ele envolve a determinação da frequência cardíaca, número de batidas por minuto. Seu ritmo padrão e sua regularidade, também o volume, eles vão permanecer sempre em alteração, ok? Quantidade de sangue bombeado a cada batida. O pulso, pessoal, ele vai ser influenciado por exercício físico. Então, sabe aquelas pessoas que colocam, eu vou verificar quanto eu tenho, então usa aquela cinta que tem uma bolinha que vai captando toda a pulsação. No final, depois ela olha no celular, olha no relógio, olha onde ela quiser. Falar em relógio, né? Tem até relógio hoje que já faz eletrocardiograma, já manda direto. Então, hoje em dia a medicina evoluiu demais, né? Então, como a medicina evoluiu, a gente também tem que evoluir junto. Tá? E uma dessas evoluções é lógico, a residência educação, ela também participa. Até porque todas essas aulas interativas em que a gente termina interagindo um pouco mais com vocês, vai brincando, isso tudo passa. E daí, exercícios físicos. É lógico, se o indivíduo está correndo e depois ele para, o pulso dele vai estar muito alto. Por quê? O coração ele precisa bombear sangue mais rapidamente para que os músculos consigam se movimentar e assim conseguir completar a corrida ou a caminhada, independente do tipo de exercício que ele tenha que fazer. Se a gente precisa de mais sangue nessa região, o que é que eu preciso? Do coração batendo mais forte e de uma forma mais prolongada, ok? Também pode ser influenciado por febre, né, o pulso. O paciente está com febre, está com algum tipo de infecção. É natural também que tenha uma alteração no pulso,
Ah, então se ele tiver alteração, o pulso está um pouquinho mais fraco, pode ser que aconteça. Hemorragia, outra cena forte, tá, pessoal? Isso daqui foi um tiro de uma arma calibre 12. Eu não sei se vocês sabem, mas a arma calibre 12, ela tem diversos chumbinhos que, se eu não me engano, parece que é quando ela entra em contato, esses chumbinhos se espalham. Por isso que a gente consegue observar aqui no rosto do paciente uma grande quantidade de pólvora, tá? Porque a arma de calibre 12, ela fez justamente isso. Aqui está toda a região oral do paciente que posteriormente foi reconstruída. Então, ó, características do pulso: frequência, ritmo e amplitude ou magnitude. Os três, em regra, normalmente eles teriam que ser como? Regulares, tá? Então eles têm que ser regulares, constantes e sem muita variação. Frequência, se a frequência ela fica variando muito, o indivíduo ele pode ter problemas. Ritmos, se o ritmo não tiver a batida certa, ele vai ficar com uma arritmia. A arritmia também vai poder levar ao óbito. Amplitude ou magnitude, ele está com pouca amplitude, magnitude, está bem fraco, bem leve. Pode ser sinal de que ele está com hemorragia interna. Nossa, tá aqui, quase não dá para assistir o pulso. Por quê? Ele está com hemorragia, a cadeia não está fechada para que realmente a gente consiga sentir de uma forma mais enérgica, mais intensa as artérias, tá? E aí pode ser indicativo de que nossa, mas ele não está sangrando por fora, tudo bem, mas por dentro ele pode estar com sangramento interno e a quantidade de sangue remanescente, ela não tem força suficiente para que seja despejada como normalmente ela já era. Diante disso, a gente tem o quê? Frequência cardíaca. Quando vocês copinham, eu vou só tomar uma água, tá? Diante disso, tem a frequência cardíaca. No adulto, o normal vai ser entre 60 e 100. Ela vai estar abaixo quando ela estiver menor do que 60. E ela vai estar acima quando ela estiver maior do que 100. Então ele vai estar com bradicardia. Ele vai estar com taquicardia. Não. Normalmente, a nomenclatura mais correta para esses casos é bradisfigmia e taquisfigmia, ok? Então, justamente como está escrito aqui, bradisfigmia e taquisfigmia. Em crianças de 0 a 2 anos, o normal vai ser entre 120 e 140. De 2 a 10, entre 90 e 120. De 10 a 20, entre 70 e 90. Note que com o passar do tempo, vai caindo um pouco mais. Os idosos, eles também têm a tendência a ter uma frequência cardíaca um pouco mais baixa. Aqueles que são mais saudáveis, é lógico. Os atletas de alto rendimento, eles têm a frequência cardíaca lá embaixo. Por quê? Eu sempre falo, o coração, pessoal, ele é um músculo. O atleta de alto rendimento, ele está correndo de um lado para o outro, ele está fazendo força, ele está fazendo diversos tipos de atividades que conseguem deixar ele com o corpo mais tranquilo para poder absorver tudo que vai acontecer. E daí, pessoal, assim como todos os músculos do braço, da perna, do glúteo, da barriga, se a gente trabalha, a gente desenvolve eles, o cérebro também, tá? Então o cérebro, quando ele está trabalhando, quando ele está fazendo, ele vai desenvolver muito bem. Porém, pessoal, as crianças de 0 a 2 anos, ela vai ter uma quantidade muito maior de batimentos por minuto. As mais velhas, uma quantidade menor. Os atletas, uma quantidade menor. Por quê? O atleta, ele treina o tempo todo o coração. O coração dele está tinindo. Tá? Então, normalmente, em repouso ou até fazendo determinado exame físico, o coração dele vai fazer menos força, vai fazer menos, vai ter um pouco menos de sofrimento para que a gente possa conseguir concluir, ok? Então, frequência cardíaca. O aumento dela pode estar relacionado à atividade física, estresse, uso de café ou doença cardíaca. Vou mostrar aqui para vocês uma situação, tá?
que é a bradicardia, o que é a bradisfigmia. Vou até sair aqui da tela, mas eu vou continuar falando com vocês, tá, pessoal? Então, ó, só para que a gente consiga enxergar aí, eu tenho um coração normal, um coração batendo em bradicardia, ou seja, um pouco mais leve, e tenho um outro coração em taquisfigmia. Tá? Então eu tenho essas situações aí para que a gente possa ver. Mostrando agora, comparando dois corações, um que está batendo um pouco mais rápido, um mais devagar. Vou colocar de novo só para que vocês vejam, tá? Por favor, agora eu já vou voltar, já que vocês já viram o inicial. Eu vou ficar aqui cobrindo o normal, deixar esse aqui que está muito lento e o da taquicardíaca que está muito mais acelerado. Na verdade, a taquisfigmia. E daqui, ó, quando ele está em bradicardia, olha a lentidão, o quanto ele está devagar. Enquanto o outro que está muito rápido, pode ser que ele termine entrando até no que a gente chama de fibrilação. De tão rápido que ele está, ele não consegue manter aquele ritmo que ele vem ali. Ok? Vamos praticar, pessoal. Todo mundo, tá? Naquela imagem, deixa eu voltar. Fica mais fácil para vocês identificarem, né? Aqui, ó. Todo mundo olhando para essa imagem. Vamos tentar verificar o nosso próprio pulso, tá? Eu vou fazer uma dinâmica com vocês que eu vou marcar aqui 15 segundos. Quando eu falar já, comecem a contar quantos pulsos vocês estão sentindo. Então já vão procurando aí o pulso, tá? Que eu vou só me organizar aqui. Em 15 segundos a gente começa, 10 segundos a gente vai começar. Eu falar já, eu vou marcar os 15 segundos e vocês contam. Atenção, 3, 2, 1, já! Todo mundo marcando. Então presta atenção em mim. Ficar em silêncio. Ok, pessoal? Anota aí de lado. Quanto? Agora, vamos todo mundo brincar de matemática. Vamos fazer uma conta simples. Pega esses 15 e multiplica por 4. Tá? Multiplicando esses 15 por 4, o que é que eu fiz? Eu verifiquei primeiro em 15 segundos. 1 minuto tem quantos segundos? 60. 60 dividido por 15 dá 4. Então, se eu obtive o resultado de 20 batimentos, a gente vai multiplicar por 4. Eu tive 20 batimentos em 15 segundos. Talvez se eu ficasse 1 minuto, eu ia ter aproximadamente 80 batimentos. Por que que a gente faz isso? Para que a gente ganhe tempo, tá? Então verifiquei o pulso aqui, os 15 segundos, já anotei. Na minha própria cabeça eu já faço a conversão, multiplico por 4 para saber. Deu mais de 100, menos de 100, menos de 60, mais de 60. Está saudável, está com dificuldade para poder continuar batendo bem, tá? Isso tudo a gente vai verificar. Vou apagar aqui eles. Vou colocar esse fundo aí, né? Vou voltar esse que eu gostei. Ritmo cardíaco, pessoal. Então, ó, o ritmo cardíaco ele vai ser dado pela sequência das pulsações. É lógico. Eu não sei se vai dar para ouvir aí, mas eu vou tentar fazer, ó. Então, tem um ritmo. A frequência, ela depende desse ritmo. Então, esse está muito mais lento do que o que normalmente é, que é, ó. Certo? Em 1 minuto, o paciente que está ansioso, ele chega a 100, 120 batimentos. É um batimento a cada meio segundo. Tá? Então, meio segundo, um batimento. Mais meio, outro batimento. E assim vai. Ok? Quando a gente fala de amplitude ou magnitude, vai ser avaliada pela sensação captada em cada pulsação. Está diretamente relacionada ao grau de enchimento na artéria na sístole e o esvaziamento na
diástole, tá? Então a artéria conseguiu se encher bastante na sístole e na diástole ela secou completamente. É lógico que quando ela encher de novo lá na sístole, ele vai ter uma pulsação ainda um pouco mais forte, tá? Passar essa etapa, vamos falar do segundo sinal vital. A gente já viu um pouquinho do coração. Não se preocupem que vocês vão ter aulas de doenças do coração, vocês vão ter uma aula prática de suporte básico de vida, o que a gente vai fazer, onde a gente vai fazer, como e quando a gente deve utilizá-los, ok? Então, ó, frequência respiratória. Frequência respiratória, ela acontece por intermédio do ritmo de profundidade de som. Reflete o estado metabólico do corpo, a condição do diafragma e dos músculos do tórax, fornecendo oxigênio, aí é O2, tá? Ao trato respiratório e alvéolos. Diante disso, a gente tem também o que a gente chama de hematose. O que é a hematose? É uma troca gasosa que acontece no pulmão. Tá, professor? Muito vago. Como assim? Imagina, eu respiro. Normalmente, quando eu respiro 21% de oxigênio. 0,03 de gás carbônico e assim vai, tá? Então, esse oxigênio que eu coloco para dentro, ele cai no meu pulmão. Mas ele precisa ir para o meu cérebro, ele precisa ir para o meu rim, ele precisa ir para a minha bexiga, ele precisa ir para o meu organismo por completo. Ok? Então tá bem. Fui lá internado, aí eu preciso que o oxigênio vá por completo, ele vai por onde? Qual o caminho que normalmente ele pega? É simples, né, pessoal? Então vamos lá, vamos pensar. Ele entra, ele cai no pulmão. Normalmente, quem é que leva nutrientes para todos os órgãos? O sangue. Por que não o sangue levar oxigênio? Ele leva. O sangue passa lá no pulmão. Há uma troca gasosa, onde o sangue ele deposita no pulmão alguns gases que não vão ser necessários para ele, mas ao mesmo tempo ele tem outros gases ali. Então pode ser que haja um desequilíbrio. Quando a gente começa a utilizar principalmente o oxigênio, é só oxigênio, eu coloquei oxigênio puro nele, ele está respirando oxigênio, começa a dar já uma oxigenada no próprio corpo, no indivíduo, ele já fica um pouco mais animado, é muito melhor, certo? Então, quando já chega um oxigênio puro, tranquilo. Porém, essa troca que acontece no pulmão, que a gente já falou algumas vezes, ela vai se chamar de hematose. O sangue, ele deposita gás carbônico no pulmão para que o pulmão, quando a gente respirar, ele coloque para fora, e o sangue absorve uma quantidade também do próprio, da própria situação em que não precisamos colocar tantas bombinhas de oxigênio para poder oxigenar o indivíduo. Até porque 21% já é um número bastante razoável dependendo da situação. Note que, se vocês estiverem lá na clínica, tiver qualquer tipo de problema, o paciente teve um infarto, aí no infarto sim, oxigênio puro. O paciente ele teve uma angina, oxigênio puro. O paciente não está bem, oxigênio puro. Porém, todas as vezes que usar o oxigênio, tem que observar. Por quê, pessoal? Até o oxigênio, mesmo que por via inalatória, quando utilizado em um extremo excesso, ele pode trazer consequências. Então, mais um exemplo daquela máxima, né, que a gente tem aí, nada em excesso faz bem. Uma aguinha, estejam servidos, quem quiser pode tomar também, tá? Frequência respiratória, pessoal. Frequência respiratória, por exemplo, no adulto, ela vai ser normal quando ela for de 15 a 20 incursões respiratórias por minuto, tá? Na criança, de 20 a 30. Nos lactentes, que são aqueles bebês que terminam mamando ainda, né? Estão recém-nascidos, processo de amamentação,
pode chegar de 30 a 40 incursões por minuto. Primeiro, professor, o que é incursões respiratórias por minuto? Simples. Eu tenho o nosso tórax, a caixa torácica. Quando a gente respira, vamos respirar fundo, todo mundo, ó. A caixa torácica, ela chega, projeta para frente. Fica lá, grandona. Maravilha. Então, ó, respirei, a caixa torácica veio. Voltei, ela voltou. Incursões respiratórias é a gente observar para o paciente e ver quantas vezes, no intervalo também de 15 segundos, quantas vezes subiu e desceu. Se vai subindo uma, vai dar 15, duas, vai dar 30 e assim vai. E a gente tem que ver aqui onde que ele se encaixaria. Ok até aí, pessoal? Por enquanto, ó, incursões respiratórias por minuto. Professor, um detalhe bem grande. Ia passar batido. Em que momento eu vou fazer análise dessas incursões? Por quê? A respiração é um ato voluntário. Se eu disser para todo mundo, ó, se vocês pararem de respirar aí por 10 segundos, ninguém mais faz prova. Opa, de nenhuma disciplina. E até neguinho ficando roxo aí até a gente liberar. Tá? Porém, pessoal, algumas situações a gente tem como evitar. Se eu pedisse para que vocês ficassem sem respirar, vocês iam ficar. Se eu disser que eu estou avaliando a respiração de vocês, vocês vão começar a tentar entender a respiração, vão pensar no que é que eu quero ver. Ah, o professor deve estar procurando isso, acho que eu tenho, tá? E vão esquecer da própria incursão. Então, ó, toda vez que alguém é avisado que, deixa eu ver aí como é que está a sua respiração. Eu vou fazer com vocês agora, ó, eu quero ver como é que está a respiração de todos vocês. Nem vocês mesmos vão conseguir entender e saber. Então, o que é que eu sugiro? Estou lá, olhando o pulso 15 segundos, eu vou manter os meus 2 dedos. Só que os próximos 15 segundos, eu não vou ficar olhando para o meu pulso. Eu vou ficar olhando para o tórax dele. Vou ficar olhando para essa região, tórax e abdominal, para ver se está distendendo ou não. Se ele está respirando normalmente ou se ele não está respirando normalmente, ok? Os tipos de respiração, a gente tem, ó, eupneia, respiração normal, apneia, que é uma parada respiratória que sempre está em moda, né? A apneia do sono, algumas paradas enquanto o indivíduo ele dorme, e a dispneia, que é aquela respiração mais difícil, superficial, através de uma falta de ar, tá? O indivíduo ele não consegue respirar bem, quando ele tem uma respiração difícil, a gente vai chamar de dispneia. Vou mostrar aqui para vocês agora também, tá? Esse aqui. Na respiração normal, ó, o indivíduo respira, a bolinha vai lá em cima, volta. A respiração dispneica, ó, os movimentos são mais amplos e rápidos. Olha aqui o peito do indivíduo. Tem uma respiração que a gente chama de chain tonks, né? Ela também não tem um ritmo adequado, ó. Ela respira, para, não no mesmo ritmo. Respiração de Biot, a amplitude dela também é variável. A de Kusumo, que aí, ó, a gente vê não tem tanta força, não consegue chegar lá em cima. Aquela pessoa que está suspirando. Inspiração suspirosa. Inspiração profunda. Tá? São mais ou menos os tipos de respiração para que vocês possam identificar. O paciente está muito ansioso, então ele pode ter uma hiperventilação, pode ficar tonto, vai ter que sentar, vai ter que fazer os primeiros socorros. Não precisa se preocupar que depois a gente vai ensinar, tá? Só não paro agora porque senão a gente já tem aí 40 minutos quase, temos mais 10, temos bastante coisa para mostrar e discutir aqui com vocês.
tipo de respiração falamos, vamos falar um pouquinho agora da temperatura. A temperatura ela representa o equilíbrio entre a produção de calor por intermédio do metabolismo, a atividade muscular e outros fatores. E as perdas de calor ocorridas por meio dos pulmões, pele e excreção corporal, mesmo quando expostas a temperaturas diferentes externas, tá? Então, algumas situações, a temperatura ela vai nos dar um equilíbrio no nosso organismo. Quando há elevação da temperatura, a gente vai iniciar uma eliminação de calor, através do estímulo das glândulas sudoríparas, também por uma vasodilatação. Com a sudorese, vai haver uma perda importante de calor. Então, ó, presta atenção. Se eu estou fazendo exercício físico, a gente tende a suar. A quantidade de sangue, o fluxo sanguíneo, ele vai aumentar, principalmente nas regiões musculares que a gente está trabalhando. Se eu estou correndo, a região muscular que eu estou atuando muito é na região das pernas. Então, vai aumentar ali também o fluxo sanguíneo. Porém, esse aumento no fluxo sanguíneo, ele vai ocasionar um aumento da temperatura. Então, a gente tende a ficar com o corpo mais quente. É lógico que a gente também não vai ficar com o corpo muito quente, não vai perder tanto calor. O que acontece? O próprio organismo ele vai nos dar literalmente um banho de água fria. É por isso que a gente tem algumas glândulas sudoríparas, que quando a temperatura aumenta, a glândula sudorípara ela começa a funcionar. E daí o indivíduo começa a suar e aquela água vai esfriar a superfície. Por isso, estou lá correndo, estou suando. Maravilha. Tá? É bom. Suou, o nosso organismo está funcionando direito, tudo tranquilo. Ok? Quando ocorre o inverso, o resfriamento do organismo, também alguns mecanismos para manutenção eles acontecem. O calor produzido no interior do organismo, ele pode chegar à superfície corporal através dos vasos por meio de irradiação, condução e convecção. Vamos ver um pouquinho, ó. Irradiação. Se a temperatura do corpo estiver acima da temperatura do ambiente, ou seja, eu estou com 37 graus e o ambiente está a 18 graus. Vai haver uma troca natural de calor. À medida que eu vou perdendo calor, eu vou ficando com frio. É lógico, eu perco calor e fico com frio. Pego o cobertor para me proteger, para aquela temperatura que está do lado de fora não ser a temperatura dentro do meu cobertor, e aí a troca de calor ela termina se equivalendo. Irradiação. Condução. Condução é quando há o contato com outra superfície, até que as temperaturas se igualem. Então imagina, eu tenho uma sopa quente, tá? Ela está muito quente, o prato não está quente. Daí quando a gente coloca a sopa no prato, vai chegar um determinado momento que o prato ele vai ficar um pouco mais aquecido e a sopa vai ficar um pouco mais fria. Mas as temperaturas elas vão se equivaler, tá? Por isso que dependendo do restaurante que você for, na hora de servir o prato vem quente. Muitos chefes terminam colocando o prato onde? Lá no forno, deixa o prato aquecendo, tem uma aquecedora própria. E daí, quando ele coloca a comida quente, a comida não esfria, porque o prato está frio. E ela ainda chega na mesa do cliente de forma quente, ok? Então aí é mais ou menos o princípio da condução. Convecção é o mecanismo pelo qual o corpo troca calor com o ar que está circulando. Locais de aferição da temperatura, pessoal, ó, isso daqui cada vez a gente termina mudando um pouco mais. Basicamente eu tenho axila, boca e reto. Hoje, muita gente, mas muita, termina aferindo na região auricular, ou seja, na região do ouvido, e na testa. Nossa, professor, será que vale? Vale, lógico. Na minha casa eu tenho um de testa, né? Que a minha filha pequena, ela estava com febre, eu acordava na madrugada, era luta para eu conseguir colocar um termômetro na axila dela. Pegava de testa, verificava a pressão. É lógico, muita gente dizia logo no começo, mas você acredita, é boa, não é? E a partir do momento que a gente começa a comparar, tá? Quando a gente começa a comparar as situações,
Eu colocava o termômetro na axila, colocava o termômetro na testa e ficava a mesma temperatura, bom, da mesma forma, tá? E quando a gente conseguia isso, era muito mais fácil. Daí, ó, técnica da aferição. Primeira situação, lavar as mãos. Orientar o paciente quanto ao procedimento. Deixa o paciente deitado, recostado confortavelmente, tá? Então ele fica encostado. Limpa o termômetro com algodão embebido em álcool, independente da técnica que a gente vai fazer. Exceto aquelas que são de aproximação, eu tenho que fazer isso aqui. Lavar as mãos, deixar o paciente confortável e limpar o termômetro, ok? Feito isso, vamos para a técnica. Limpa ou enxuga o local de escolha. Se for axila, se ele tiver com a axila suada, molhada, por qualquer motivo, ele estava com febre, terminou a febre saindo e daí ele começou a suar, ok? Enxuga o local para poder colocar. Também é um ato de higiene. Se vai colocar na boca, é lógico que a gente não consegue enxugar toda a saliva, mas com certeza a gente também vai conseguir. Então, dá uma enxugada no local. Beleza? Passar essa parte. Verificou lá, olhou direitinho, tá tudo ok, não tem nada quebrado. Vamos pensar qual é a técnica que a gente vai colocar. Se eu estiver utilizando aqueles termômetros mais antigos, que eles também são muitas vezes mais precisos, que eles têm uma coluna de mercúrio, aquela coluna ela tem que voltar para o zero. Poxa, zero é frio ou é quente? É frio. Por isso que nossos avós, ou até mesmo a gente, né? Eu fiz muito isso, espero que todos vocês também não sejam tão novos. Brincadeira. É melhor até que não tenha visto, porque senão entrega a idade. Pega lá o termômetro e balança o termômetro. Por quê? Com o ar gerado ali naquela ponta do termômetro, a temperatura ela tende a diminuir. Hoje em dia é muito difícil a gente encontrar esses termômetros de mercúrio. Eu falo porque recentemente um amigo meu, ele estava com esse, não acredito, não acredito. Tá bom, você que sabe. Daí ele colocou o digital deu o mesmo, ele fez, eu não acredito, eu quero o de coluna de mercúrio. Ele foi atrás, rodou um monte de farmácia, um monte de local e não conseguiu. Tá? Por isso, os outros, quando bem calibrados, eles podem ser utilizados sim. Técnica de aferição. Vamos lá. Primeiro, coloca o termômetro no local da escolha. Se eu vou utilizar um termômetro na boca ou axila, ou um termômetro via retal. Na axila, pessoal, é simples. Ele levanta o braço, a gente seca, coloca, ele fecha o braço. A gente vai esperar de 3 a 5 minutos, se for de mercúrio. Se for digital, pode ficar tranquilo que ele vai apitar, ok? Via oral. Onde que eu vou colocar por via oral? Tem que ter muito cuidado, porque tem algumas regras, e essas regras elas têm que ser obedecidas. Vamos lá. Ele é contraindicado em pacientes idosos, porque corre o risco de, sem querer, morder, aí vai deglutir o mercúrio, o vidro, vai se cortar, pode dar um problema muito maior do que o que ele tenha. Ele tem que ser colocado sempre embaixo da língua, posicionado no canto da boca, tá? Então, canto da boca, embaixo da língua, região do assoalho. Contraindicado em pacientes graves, inconscientes, porque também podem morder. Psiquiátricos são muito agitados, né? Pode ter acidente. Portador de alteração na boca. Se o paciente ele tiver com um abscesso na boca, o abscesso ele aumenta a temperatura da região. Então, pode ser que não seja o reflexo da temperatura corpórea dele. Se ele fumou, tomou um cafezinho quente, uma sopa, um sorvete, vai interferir também, ok? Via retal, considerada a temperatura mais precisa e a mais inconveniente também. Não é simples, a gente, acho que estou com febre, virei de costas, vamos lá, vamos dar uma olhada. Por quê? O bulbo, ele tem que ter um bulbo bastante arredondado e de calibre grande, tá? Ele é contraindicado em pacientes que fizeram cirurgia no reto e portadores de qualquer tipo de processo inflamatório. Eu tenho hemorroide, eu tenho isso. Por quê? Pode terminar alterando a temperatura final. O tempo de aferição, independente de ser via retal, axila ou na boca,
vai ser de 5 a 7 minutos. Né? Lê a temperatura na escala, limpa com algodão embebido em álcool e lava as mãos novamente, principalmente se for retal, tá, pessoal? Os valores de temperatura que a gente espera. Axilar de 35 a 37 graus, a bucal de 36 a 37 e a retal de 36 a 37,5. Ok. Algumas situações de febre, que é a elevação da temperatura acima da normalidade. Pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu prometo que a próxima aula eu começo falando um pouco dos sinais vitais, ficou faltando só a pressão arterial. Eu falo um pouco da pressão arterial. Na verdade, eu vou fazer o seguinte para ficar melhor para vocês. Eu vou gravar um pouco dessa aula de forma de bônus. Ela vai ficar logo após essa segunda aula, para que vocês possam assistir também. Ok? Muitíssimo obrigado. Um grande beijo no coração de todos e até a próxima. Se Deus quiser. Aguardo vocês lá no sistema para assistir o restante da aula. Grande beijo. Tchau, tchau, pessoal.